kHz, a rádio que briga por você. No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho reafirma a greve dos petroleiros como ilegal e autoriza punições e multas aos sindicatos, ao mesmo tempo em que cresce o movimento de resistência dos trabalhadores e o apoio à greve junto aos caminhoneiros, também em luta por melhores condições de trabalho. Sindicatos e federações dos petroleiros manifestam disposição de manter a greve. Movimentos populares e partidos políticos de oposição convocam nova manifestação hoje no centro do Rio, em apoio à greve contra as demissões e contra a privatização da Petrobras. Carta com assinatura de 20 governadores protesta contra ataques de Bolsonaro aos governos estaduais e destacam que postura do presidente não ajuda a democracia. E no seu ataque contra os territórios indígenas, medida provisória promove ampliação do desmatamento em Roraima e no Amapá. Essas e outras notícias nessa terça-feira, 18 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Haveria muito o que comentar, mas, a rigor, eu vou voltar às questões relativas aí ao assassinato do ex-capitão do BOPE, matador de aluguel, Adriano, de íntimas relações com a família Bolsonaro. Ontem, eu comentava que justamente Bolsonaro, provocando, chegou a acusar, na verdade, a PM da Bahia pelo assassinato de Adriano, o que é fato, evidentemente. Mas, mais do que isso, o Bolsonaro apontou o PT como responsável por isso, responsável pela PM da Bahia. E ainda provocou. Precisa falar mais alguma coisa? Evidente que é necessário falar muita coisa, principalmente dessas relações íntimas de Adriano, de seus familiares, com a própria família Bolsonaro. É isso que o presidente da República está tentando, na verdade, afastar de si. Essas relações que podem, inclusive, comprometê-lo mais do que já está comprometido. Essa que é a verdade. Porque, vejam bem, Adriano manteve a sua mãe e sua ex-mulher como empregadas fantasmas de Flávio Bolsonaro quando este era deputado estadual. Mais do que isso, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro possui provas de transações financeiras envolvendo Adriano e Fabrício Queiroz, que era justamente o organizador da caixinha entre os funcionários fantasmas lá do Flávio Bolsonaro. E é isso que não interessa, na verdade, ao atual presidente, a deixar claro. Aliás, onde encontra-se o Fabrício Queiroz? Nesse momento, mais do que nunca, o que precisamos falar é sobre isso. Por que que as ditas instituições, especialmente do órgão judiciário e também da polícia, não têm preocupação em procurar o paradeiro de Fabrício Queiroz? Nessa altura do campeonato, ele é muito importante para esclarecer
esse conjunto de supostas irregularidades dentro do gabinete do atual senador e ex-deputado estadual aqui no Rio, Flávio Bolsonaro, como inclusive as relações mantidas com o senhor Adriano. Por isso, essa tentativa diversionista de Bolsonaro não passará. E ontem, inclusive, 20 governadores subscreveram uma carta com críticas abertas à postura de Bolsonaro, que nesse momento, inclusive, procura criar maiores constrangimentos aos governadores estaduais em meio a essa asfixia financeira que governadores, prefeitos sofrem. Bolsonaro quer emplacar aí não somente uma reforma administrativa, mas também uma dita reforma tributária que irá apenar ainda mais esses entes federativos, os estados e municípios. E é por isso, evidentemente, que os governadores reagem. É necessário, na verdade, abrirmos o olho para o tipo de processo que está em curso no Brasil a partir dessa inusitada aliança que reúne políticos ligados a milicianos, como Bolsonaro, políticos ligados a essas igrejas pentecostais, que promovem, inclusive, essas festas, como a que tivemos aqui no último sábado no Rio de Janeiro, com direito à dança entre Marcelo Crivella e o próprio Bolsonaro, e sobre os olhares simpáticos do juiz Bretas. Esse é o Brasil que está sendo construído e com o apoio do alto comando do Exército, que cada vez mais dispõe aí de seus generais dentro do Palácio do Planalto. É essa democracia que nos interessa, no momento, inclusive, que o Tribunal Superior do Trabalho reafirma todas as suas intenções de apenar os petroleiros que estão em luta, inclusive em greve, contra demissões na Petrobras, contra a própria privatização da nossa maior empresa. De que lado estamos? Esse é o momento de se decidir e, principalmente, de alinhar nossas forças junto aos trabalhadores que precisam de melhores condições de vida e precisam de um país diferente, um país que não seja dominado justamente por milicianos, por igrejas picaretas e, principalmente, por militares que não têm o menor sentido a respeito do que significa soberania nacional. A opinião do Faixa Livre. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa terça-feira, 18 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo no comando do áudio Peter, nesse período de férias do Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e o meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 2543-1360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programa Faixa Livre, tudo junto, .com.br, ou ainda enviando as suas participações diretamente para a nossa página aqui do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores na transmissão que realizamos diariamente aqui direto do estúdio da Rádio Bandeirantes no Rio de Janeiro. Dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento na ponta da linha o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Passarinho. Bom dia para toda a equipe. Um bom dia especial para os ouvintes. Henrique, quero conversar um pouco sobre o caso Adriano, sobre essa festinha aí da igreja do R.R. Soares aqui na Praia de Botafogo no último sábado, com direito à dancinha entre Marcelo Crivella e Bolsonaro, sob os olhares de Bretas. Mas antes disso, quero ir para um assunto, vamos dizer, mais curioso ainda do que esses dois outros fatos. A imprensa divulgou o sumiço de uma estátua ali na Glória. E eu me recordei imediatamente, porque parece que há toda uma mobilização, inclusive dos moradores ali da região, para a localização da estátua, né? E eu fiquei lembrando daquela viga que sumiu lá da perimetral. Se a viga não foi encontrada, você acha que a estátua poderá ser-la? Rapaz, como você falou, é curioso a gente procurar entender como é que pessoas conseguem mover uma estátua de 400 quilos, né? Faz um negócio... E faz parte de um monumento de
só Deodoro, né, o Marechal Deodoro, que foi um dos personagens fundamentais da proclamação da República. Inclusive a estátua é da mãe dele, né? Pois é. Antigamente se valorizava muito determinadas figuras históricas, até as suas respectivas famílias, né? Nem a sua genitora. Agora né, não foi respeitam nem a mãe valorizada. do cidadão. É um negócio ao mesmo tempo curioso e a gente fica pensando, quer dizer, o que faz com que pessoas tenham essa intenção, ou se a coisa foi meio assim, né, a doideira, né? Vamos ali e tal, e eu não posso acreditar num negócio desse. E você sabe que isso tudo fez a prefeitura revelar que tem um orçamento de cerca de R$900 mil para cuidar de todos os monumentos da cidade, tal, que pelo jeito, inclusive, é muito pouco. Né? Agora, é o que você falou, logo vem na cabeça da gente a questão das vigas, né? Que não são estátuas, não são monumentos, mas que o ex-prefeito teve a cara de pau de dizer que provavelmente foram levadas pela empresa que fez o serviço de derrubada da perimetral. Né? Foi isso que ele disse recentemente, que agora precisava voltar a se candidatar, né? Precisava dar uma explicação a esse respeito. Negou que as tais vigas tivessem sido conduzidas para um sítio ou uma fazenda daquele ex-deputado, né, que foi presidente da Assembleia Legislativa durante um bom tempo. O Pisciani. Isso tudo teria sido boato, essa coisa toda, e que afirmou que quem teria ficado provavelmente com as vigas da perimetral teria sido a empresa que fez o serviço de derrubada, né, daquele viaduto fatídico, viaduto da perimetral. Um sinal muito feio. Agora, eu não sei, né, eu fico curioso também para saber o material provavelmente é o que aquela estátua? Bronze, não sei. O que é que faz? Deve ser ferro, né, Henrique? Antigo, Em geral, naquela época, me parece que eles usavam muito ferro, né? Ferro também. Será que isso dá dinheiro suficiente para alguma coisa? Eu não consigo. Porque não vai virar peça de decoração. Com certeza, o tamanho do objeto, né, não vai para vir um leilão clandestino, enfim, ou para fora do país. Eu não posso acreditar nisso. Eu acredito que vão tentar vender o material cru, né, daquela estátua e tudo mais. Não sei se o orçamento da prefeitura vai ser capaz de repor, né, a peça ali do monumento ao Deodoro. Mas isso é apenas o Henrique, isso é um retrato do desgoverno que nós temos, né? Completo. Imagina você ter R$900 mil para cuidar de todos os monumentos o ano inteiro. São quantos monumentos na cidade do Rio de Janeiro? Alguns gaiatos dizem que a mãe do Deodoro não resistiu, passou e foi no bloco. Pegou o primeiro bloco de carnaval. Pode ter sido isso. Agora, Henrique, e a festinha do R.R. Soares com direito à dança do Marcelo Crivella e Bolsonaro, hein? Enfim, né, é uma coisa... Em primeiro lugar, eu não consegui entender por que fazer aquela festa gospel ali, né, próximo ao carnaval e tudo mais. Não sei se é porque... Não é uma provocação, não? Talvez. Eu não sei se é porque o pacote de grana do carnaval está ali e tudo mais, e como o prefeito não gosta de brincar carnaval, ele gosta de festinha gospel, né? Então ele resolveu já ir no pacote, botou na enseada de Botafogo, né, fez toda uma estrutura para receber milhares de fiéis do Brasil inteiro da igreja do R.R. Soares, que, enfim, é um desses pastores eletrônicos. No sinal desses todos, até o mais discreto, mas, do ponto de vista político, mais evidentemente se reparar. Primeiro, a alegria do Bolsonaro junto com o Crivella, né, sob os olhos, você até comentou aí, dos Sobretas, que era o juiz que comanda aqui o caso Lava Jato, na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Eu acho que isso aí tem a ver, obviamente, né, toda essa alegria tem a ver com duas questões. Né? Agora, pelo jeito, a queima de arquivo foi efetivada, né, e, enfim, eu estou sentindo, assim, alguns colegas da imprensa estão sentindo o Bolsonaro mais leve, né,
menos preocupado nos últimos dias. Dizem também que a pesquisa aí de intenção de votos para a presidência da República, já se faz pesquisa a respeito, e apareceria o nome das primeiras pesquisas, apareceria o nome do Bolsonaro e do Lula, enfim, essas coisas. Mas há que se considerar que o Bolsonaro está evidente, vai apoiar, vai jogar peso na candidatura do prefeito, não é, da cidade, do prefeito Crivella aí, talvez para a reeleição, ou algum nome que esteja sendo costurado, não é, pelo grupo político que o sustenta, né, e pela Igreja Universal, claramente. Isso ficou evidente. Agora, é curioso também essa história de pretas. Pretas na enseada de Botafogo, né, na festa gospel do R.R. Soares, e também na inauguração daquela alça, não é, que liga a ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil, linha vermelha ali e tudo mais. Quer dizer, parece que a OAB está entrando com uma iniciativa no sentido de... Uma representação lá no CNJ, exatamente, né? O que é que o Juiz Pretas tem a ver com essa coisa toda, inclusive com o carro oficial, é uma confusão. É aquela coisa republicana deixou de existir, né? Já faz tempo. Mas agora virou festa, virou farra, né? Parece que as chamadas autoridades, né, perderam completamente qualquer pudor, vergonha, né, de se mistura. Está todo mundo junto e misturado, como diz o povo, né? E com respaldo do Supremo Tribunal Federal, porque falam muito no tal funcionamento pleno das instituições. Eu considero que desde a abertura do processo de impeachment contra a Dilma Rousseff, a gente vive, na verdade, um quadro de excepcionalidade institucional, e onde, se não fosse o Supremo e o alto comando do Exército, evidentemente, um conjunto de questões não poderiam estar acontecendo, particularmente as eleições irregulares que levaram Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Agora estão todos satisfeitos lá, né? Fatídica frase, né? Com o Supremo, com tudo, né? Pois é, porque aquele impedimento da Dilma, foi um absurdo. Agora, mais absurdo ainda foi aquele acordo que o Lewandowski celebrou, mantendo os direitos políticos da Dilma, porque se ela foi cassada, jamais ela poderia ter os seus direitos políticos preservados. Exatamente. Essa coisa da pedalada, essa história toda, isso aí é uma vergonha, né? É uma tecnicalidade, né? É uma mentira, porque o próprio Tribunal de Contas da União disse que não houve pedalada nenhuma, então ficou dito pelo não dito. Agora, e essa história da Bahia? Porque me parece que o governador do PT lá da Bahia, o Rui Costa, está errando demais, não há dúvida disso. Agora, o senhor Bolsonaro vir acusar justamente o governador de estar interessado na queima de arquivo, que é o Adriano, e ele ainda por cima, supostamente, assumindo a defesa do Adriano como preso, que deveria ter seus direitos preservados. Isso é um cinismo total. Agora, isso está se dando em cima de uma posição que me parece muito frágil, tanto do pessoal, que tem todo interesse em esclarecer, até hoje, o não esclarecido assassinato da Marielle, como também do próprio PT, né? Por que essa fragilidade das oposições, Henrique Acker? Vamos por partes aí, né, Passarinho? Aliás, fragilidade das oposições foi alvo de um texto do Vladimir Safato, eu reli sobre o que ele chama de fim das esquerdas e tal. Eu posso até nem concordar plenamente, né, mas é um texto muito interessante que deve servir de reflexão, né, para a militância de esquerda, para a gente que atua aí nos movimentos sociais, nos partidos de esquerda, para a intelectualidade progressista, porque é um texto bastante desafiador. Mas em relação a essa história aí do Adriano Miliciano, né, do escritório do crime, amigo dos Bolsonaro, eu digo isso claramente, que não é possível você considerar que alguém sugere, né, que se dê medalha Tiradentes, que é a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro, oficial, não é, a alguém que está preso, não é, e você acha que você não conhece esse deputado, esse parlamentar, quer dizer, ele não tem nenhum envolvimento direto com uma figura como essa, ainda vai lá fazer discurso, defender essa coisa toda. Então, vamos ser claros, são os amigos do escritório do crime, família
é o maior interessado nesse crime? Evidentemente, né, nessa queima de arquivo, evidentemente, era quem estava sob suspeição da rachadinha, seja do caso Marielle, seja o que for. Né? E quem eram os maiores interessados? A própria família Bolsonaro. Né? Não tenha dúvida disso. Isso está cruzando a vida política, né? Desde que o Bolsonaro foi eleito presidente, quando surge todo aquele escândalo do gabinete do Flávio Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, né? Esse fato está cruzando, né, a vida política aí do país. Mas, independente disso, quer dizer, eu não, até agora, não consigo entender com clareza onde, né, o governador Rui Costa quer chegar, porque eu tenho a seguinte visão: eu não conheço nenhum secretário de segurança no país, né, e existem, né, dezenas, são 27 estados, não é isso? Isso. Eu não conheço nenhum secretário de segurança que não seja de confiança do governador. Não existe isso. Quer dizer, se o secretário de segurança da Bahia é o primeiro a levantar a voz no dia seguinte que aconteceu, não é, a morte do Adriano Miliciano, lá na Bahia, por forças de segurança do Estado, não é, acompanhados de policiais do Rio de Janeiro, é bem verdade. Mas vamos lá. Quem executou e o secretário de segurança não negou. Né? A primeira questão que ele levanta não foi queima de arquivo. Quer dizer, ele não se deu o trabalho de fazer nenhuma investigação para poder fazer uma afirmação como essa. Ora, se eu imagino, se eu sou governador, existe um fato dessa importância, né, no cenário político nacional, porque não era uma questão exclusivamente de segurança, não era uma questão policial, que estava envolvida era muito mais. A gente sabe disso, não é? Quer dizer, qual é a atitude que o governador tem que tomar? Chamar o seu secretário de segurança: meu filho, olha só, as suas forças executaram o sujeito que era para ser cercado. Nas circunstâncias em que o sujeito estava, sozinho, dentro de uma casa, no meio do mato, não existe essa história de que resistiu, porque isso não existe. Nenhum técnico na área de segurança eu ouvi declarar, dizer, afirmar, né, que o correto teria sido invadir a casa e trocar tiros com o cidadão, se é que foi isso que aconteceu. Pelo jeito não foi. Né? Então, tem um monte de detalhes, o escudo que apresentaram do policial, que alegam que teria sido levado tiro, é um escudo de treinamento, não é um escudo de uso em operação, né? A arma do tal Adriano não era a mesma, era uma arma de repetição, quer dizer, se ele apertasse o gatilho, aquilo ia sair que nem uma metralhadora. Então tem um monte de contradições as malas do cara, lá dentro do local onde ele estava, tinha uma mala, sumiu. Né? Então, assim, está óbvio, está muito óbvio que houve uma execução. Então, qual é o papel do senhor Rui Costa? Chamar o secretário de segurança: meu amigo, você está exonerado, e todos os sujeitos, os servidores, porque são servidores, né, policiais, que participaram desse evento, né, estão afastados para investigação. Essa era a conduta correta de qualquer governador, independente de partido. Mas não, um negócio assim, não, porque aqui nós não, como é que chama? Aqui na Bahia a gente não tem uma postura de conciliação com criminosos, e não se... Um negócio assim, entende, de uma postura que não dá para entender, a não ser que seja mais interessante para o governador da Bahia, né, preservar a sua tranquilidade, né, administrativa, política local, não é aquela coisa de coronel de interior, entende? A sua carreira política, do que colocar mais lenha na fogueira. Quer dizer, não quis comprar essa briga. Mas aí o Bolsonaro pegou e partiu para cima dele. Exatamente. O acusa de ter executado o Adriano. Qual é a postura da direção do Partido dos Trabalhadores? Qual é a postura? Até agora. Quer dizer, não cobrou do senhor Rui Costa nenhuma posição. É isso mesmo? Era o papel do governador passar a mão na cabeça do secretário de segurança e seus comandados? Para uma execução, um negócio assim, óbvio, evidente.
Qualquer criança olha aquilo ali e vê. Então, quer dizer, é um negócio... Ora, eu, do Partido dos Trabalhadores, com todo o respeito, né, da sua direção, eu não podia esperar muita coisa diferente, não. Fiquei assustado, fechei, mas não é possível, uma coisa tão evidente, quer dizer, que tipo de atitude vai se fazer um partido de oposição que tem interesse de colocar essas coisas às claras e tudo mais. Agora, o que também me assustou foi a postura do presidente do PSOL. Aliás, deu uma entrevista aí a vocês. Né, Na última sexta-feira, antes de partir para a Bahia, para supostamente ser ter um encontro que deu um balão nele, né? Quer dizer, eu não entendi. Eu, sinceramente, não entendi. O secretário de Segurança é o primeiro a defender o que aconteceu, a execução. E aí o presidente nacional do PSOL vai à Bahia para se reunir com o secretário de Segurança para pedir esclarecimento. E tomou um bolo, nem né? teve reunião, não foi recebido. Tomou um balão do secretário. Quer dizer, é um negócio assim, eu não consigo. E todo o encadeamento, lógico, eu ouvi a entrevista, né, do Juliano. Não conheço pessoalmente, nada contra ele pessoalmente, em absoluto. Não vamos confundir as coisas. Agora, assim, uma expectativa de que vamos ter a continuidade de um processo político tranquilo, vamos ter eleições municipais e etc. e tal. Ok, o plano político eleitoral ele ainda não sumiu do horizonte, ainda não. Agora, com todo respeito, primeira questão, quer dizer, num país como o nosso tem eleição de 2 em 2 anos, uma eleição municipal ela trata muito mais, infelizmente, das querelas, né, específicas das cidades, etc., e tudo mais, dos problemas, e reserva para todos os partidos a possibilidade das alianças mais esdrúxulas. Quer dizer, eu não acredito que essa eleição municipal vá alterar o cenário político nacional. Quem está com essa expectativa, senta e chora. Não conhece o Brasil. Os partidos políticos já têm uma dificuldade muito grande de apresentar com clareza, né, um projeto, programa, objetivos e tudo mais. Quando se trata de eleições municipais, meu amigo, está cada um correndo atrás do seu quintal. Entende? E aí surgem eleições as mais loucas, digamos, as alianças mais doidas, né, que acabam confundindo ainda mais o cenário político, ao contrário de esclarecer. Então, assim, eu fiquei assim, muito mal impressionado em relação a essa atitude, não só do Partido dos Trabalhadores, mas também do PSOL. Né? Eu não esperava nenhuma postura ultra-sectária, de ficar gritando, é um absurdo, tal, não é aquela atitude exclusivamente denuncista, não. Acho que tem que ter uma postura tranquila, levar o debate para a sociedade e tal. Agora, com essas premissas fica complicado, fica muito complicado, entende? Não dá para entender o que está acontecendo, porque há todo um cuidado, especialmente por parte, me parece, da direção do PSOL, em separar esse caso aí do Adriano com a Marielle. Do Isso é um problema, me parece, é um problema de entendimento da Polícia Civil com o Ministério Público Estadual, né? Porque a investigação sobre as milícias e particularmente sobre o Adriano, escritório do crime, é uma iniciativa do Ministério Público Estadual. Sim. A investigação sobre a morte da Marielle é uma iniciativa da Polícia Civil. Se esses casos se imbricam, é problema da Polícia Civil com o Ministério Público Estadual. O fato é que a família Bolsonaro é completamente ligada a esse Adriano, que é o chefe do escritório do crime, de acordo com a polícia. E, em relação a esse escritório do crime, tanto o Rony Lessa como o Elcio Queiroz, que são os suspeitos de serem o executor da morte da Marielle e o outro motorista, ambos são do escritório do crime. Então, como é que não tem ligação entre o Adriano e o caso Marielle? Isso é um negócio assim... E o pessoal faz questão de falar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você me desculpe, eu acho que o nosso amigo Marcelo Freixo, ele tem muita responsabilidade nisso. Tá? Respeito muito a atuação dele como parlamentar e tudo mais. Mas fica uma preocupação, nós não podemos ser confundidos como difusores de fake
Bom, em primeiro Isso. lugar, me assusta dizer um negócio desse, porque eu não imagino que ninguém, no meio desse processo, ninguém ligado à apuração, à investigação, vai difundir fake news. Né? Pode-se confundir, pode-se criar uma situação específica em que isso aconteça, não com o propósito de confundir ninguém, né? Mas não sei o que é isso. Existe alguma necessidade, olha, não é bem assim, é bem assado? Para mim está claro que é uma coisa só. Eu não posso dizer que o Adriano está ligado à execução da Marielle, porque seria leviandade. Agora, que é o mesmo grupo, e que esse grupo estava em torno do gabinete do senhor Flávio Bolsonaro, e que o senhor Jair Bolsonaro também homenageou essa gente toda na Câmara dos Deputados, uma das poucas iniciativas que ele tomou no seu mandato, durante 26, 28 anos, né? Quer dizer, é uma coisa assim óbvia. Então, eu não entendo esse tipo de postura, eu acho que isso gera mais confusão, né? Gera mais confusão e não deixa uma posição clara. Qual é a posição dessa turma? O que essa turma está propondo, o que está querendo? Eu não consigo entender uma oposição no Brasil, nas circunstâncias que a gente está, não é? Aguardando o processo eleitoral exclusivamente. Parece porque isso aparece em todos os discursos, né? A importância do processo eleitoral municipal. Eu não sei qual é a importância que o processo eleitoral municipal tem, ô Henrique, para, por exemplo, elucidarmos essas histórias todas escabrosas que envolvem a família Bolsonaro. E, principalmente, a gente está perdendo uma oportunidade de ouro, porque, nesse momento, não interessaria ao Poder Judiciário, à polícia, encontrar o Fabrício Queiroz? Por que o Fabrício Queiroz é deixado de lado num momento como esse? Ele era amigo do Adriano. O Ministério Público Estadual já localizou transferências de recursos da conta do Fabrício para a conta, da conta do Adriano para a conta do Fabrício. Então, tinha também transação financeira entre eles. Por que o Fabrício Queiroz é deixado de lado nesse momento, gente? E outra coisa, né? Quer dizer, preciso lembrar, pode ser uma coisa muito óbvia, mas é preciso lembrar que foi o próprio Bolsonaro, numa entrevista à revista Veja, que, até sem ser perguntado, eu conheço o Queiroz desde o batalhão, quer dizer, lá atrás, quando o cara estava servindo. Junto com o Adriano, eles serviam junto. O Adriano e o Fabrício eram parceirinhos como PMs. Exatamente. Então, assim, é um negócio muito grave, porque isso aproxima do centro de poder, quer dizer, não é uma questão apenas do Palácio Guanabara, do governo do Estado, isso aproxima do centro do poder de Brasília, né? Métodos de formas de ação política, né, que são extremamente complicados para a sociedade brasileira, que é essa história de milícia. Né? Isso, esse é o nível da coisa. E é como a gente estava conversando. Eu não creio que numa eleição municipal, né, você vá abordar com alguma profundidade essa questão. Vamos descartar a eleição. Não, em absoluto. É preciso participar de todo e qualquer processo político nesse momento, não tenha dúvida. E sou daqueles que acham que é preciso fazer alianças, sim, que tem que ampliar, tem que ter paciência com o processo, as coisas todas. Agora, eu creio que a esquerda brasileira, sobretudo o PSOL e outros segmentos aí, não é, precisa se localizar, precisa dizer a que veio. Porque ser grilo falante do PT, você me desculpe, partido só tem o quê? Mais de 15 anos de existência, né? De grilo falante do PT, você diz, olha, PT, você tem que fazer isso, olha, você tem... Isso não tem nenhuma função prática para a vida política do país e para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. Né? Vai ser o quê? Um partido de bons parlamentares? Ótimo. Mas é só isso? Essa é a sua ambição? É isso? Boa pergunta. Henrique, muito obrigado por mais essa participação aqui no nosso programa, apesar dos pesares, né? Apesar desse momento tão grave que a gente vive. Né? Estamos aí. Olha, quero só dizer o seguinte, por último, desculpa aí, passarinho. Pois não. Tem muita gente que já até conversamos sobre isso uma vez.
porque o carnaval é um processo de alienação, tem muita gente. Eu sou, olha, gente, olha o carnaval sob outro ponto de vista. Tem aí o período do carnaval, você vai ver o que vamos ter aí de protesto. Não, inclusive lá na Sapucaí, viu? E até mesmo nas escolas de samba. Eu tô com muita expectativa, curiosamente, com o desfile lá da Sapucaí. Eu acho que aquilo ali vai pegar fogo esse ano, hein? Tomara. Né? Porque Tomara. o que tem aí de samba que chama atenção para esse conjunto de problemas que parecem passar ao largo aí dos nossos partidos, não é mole. Então, que se dê voz à folia do protesto. Um forte abraço para você, Henrique. Grande abraço, Passarinho, abraço para toda a equipe aí do programa e um abraço aos nossos ouvintes e um bom carnaval. Bom dia de trabalho e até logo mais na manifestação lá de apoio à greve dos petroleiros. Né? Isso aí. Um abraço para você. Tchau. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. E agora vamos para o nosso primeiro intervalo. Mas antes disso, eu vou aqui pagar uma dívida. Eu recebi generosamente um exemplar do livro do pastor Hermes Fernandes, que me foi doado aqui pelo nosso ouvinte Pedro Miguel. E já foi na semana passada, eu fiquei aqui com o livro nas minhas mãos, então quero agradecer aqui a gentileza do Pedro Miguel. Muito obrigado, tá? O livro está em mãos e eu vou fazer uso dele com o maior carinho. Pedro, forte abraço para você. Vamos agora ao nosso intervalo, voltaremos em seguida. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, e eu mencionei aqui essa carta que ontem foi divulgada, uma carta assinada por 20 governadores. E nessa carta, os governadores citam recentes falas do Bolsonaro, abre aspas, confrontando os governadores e antecipando as investigações policiais para atribuir graves fatos à conduta das polícias e seus governadores. Numa clara menção a essa tentativa do Bolsonaro em atribuir responsabilidades do governador da Bahia na execução desse ex-capitão do BOPE, Adriano. A carta tem outras questões levantadas, mas nesse momento eu vou interromper aqui a abordagem dessa carta, porque na ponta da linha nós vamos conversar novamente com David Bacelar. David Bacelar é dirigente da Federação Única dos Petroleiros, é seu secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais, e já desde a sexta-feira retrasada ocupa, junto com outros companheiros, dependências lá do EDISE, na busca de abertura de um canal de negociação com a Petrobras para assustar aquelas demissões lá na fábrica de fertilizantes nitrogenados lá do Paraná. O problema é que o ministro Ives Gandra, do TST, está botando para quebrar. E ele pede sanções disciplinares aos petroleiros, multas milionárias aos sindicatos e punições. Vamos conversar com o David nesse momento. David, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Celeste. Bom dia a todos os ouvintes, todas as ouvintes aí do programa Faixa Livre que estão nos acompanhando nesse momento. David, qual é a avaliação que a FUP faz nesse momento da evolução da greve e, ao mesmo tempo, dessas medidas absolutamente graves que foram assumidas pelo ministro Ives Gandra, lá do TST? Bem, Paulo, primeiramente é importante dizer que a greve ela continua. E forte, né? Nós estamos aí com adesão fortíssima da categoria petroleira, em mais de 120 unidades em 3 estados brasileiros, com mais de 21 mil trabalhadores e trabalhadoras, mais de 65% das unidades operacionais de todo o sistema Petrobras em greve. Primeiro é destacar isso. Há uma forte adesão da categoria, e por sinal, Paulo, isso foi algo que irritou o ministro Ives Gandra. Ele disse que nós estávamos nos gabando da greve e ela está crescendo todos os dias. Isso eu não estou falando tipo um comentário de corredor dele, não. Isso está escrito no despacho dele de ontem. Paulo, como eu disse ontem, é um absurdo o que ocorre no Brasil. É um absurdo um ministro
a partir de uma decisão monocrática, individual, ir de encontro a colegas seus do Tribunal Superior do Trabalho. Um colegiado do TST decidiu que nenhum ministro pode dizer que uma greve é abusiva ou ilegal. Essa decisão, ela precisa ser do colegiado. Isso está no acórdão da SDC. Porém, como ele foi, entre aspas, né, abençoado por um ministro também do STF, também de forma monocrática, ele se vestiu do seu superpoder e, mais uma vez, de forma monocrática, disse que a greve é ilegal, abusiva, e, como você mesmo colocou, Paulo, ele deu um passo a mais na sua incrível ousadia ao lado do capital. Disse que os trabalhadores grevistas, se não atenderem à convocação da gestão da empresa, devem ser punidos. Sinceramente, Paulo, essa greve ela já não é mais somente da categoria petroleira. Essa greve não é mais apenas em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo demitidos em massa. Essa greve não é mais apenas contra as medidas arbitrárias e unilaterais que estão sendo aplicadas na Petrobras para pavimentar sua privatização. Essa greve é também em defesa do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Porque é inadmissível que um colegiado tome a decisão e um magistrado vá de encontro a esse colegiado. Onde está o Estado democrático de direito? Essa é a grande pergunta. E aí, Paulo, só para concluir essa linha de raciocínio, é importante que a sociedade se atente a isso, que a OAB se atente a isso, que a ANAMATRA se atente a isso, que as associações dos procuradores do Ministério Público do Trabalho se atentem a isso, que os órgãos internacionais se atentem a isso, porque o que está colocando em xeque é o direito constitucional de greve que está garantido na Constituição Federal Brasileira de 1988. O David, com base nessa decisão já do colegiado do TST, não é possível algum recurso ao próprio Supremo contra a decisão monocrática do Ives Gandra, que contraria a posição do colegiado? Sem dúvida alguma, Paulo. O ministro Ives Gandra, ele agiu de forma muito ardilosa. Na segunda-feira, houve uma sessão da sessão de dissídios coletivos do TST, na segunda-feira à tarde, e ele poderia ter pautado nessa sessão a greve dos petroleiros. Tem um dissídio de greve, ele precisava de julgamento. Mas o ministro Ives Gandra, mais uma vez, agindo de forma monocrática, autoritária, e infelizmente, ao nosso ver, inconstitucional, ele não coloca para o colegiado julgar. Na segunda-feira teve sessão. Ou seja, houve a oportunidade e ele Sim. preferiu não colocar a questão em discussão, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque ele sabe que o colegiado iria de encontro à decisão dele, porque esse mesmo colegiado já tinha tomado essa decisão a respeito da ilegalidade e abusividade da greve. No máximo, iriam insistir no cumprimento do efetivo, no máximo, ou modular esse cumprimento efetivo. Mas não, o ministro Ives Gandra toma uma decisão monocrática e empurra esse julgamento para o dia 9 de março e decide sozinho. Sinceramente, Paulo, óbvio que nós iremos usar todos os recursos necessários. Isso só ocorrerá, esse julgamento, na sessão de dissídios coletivos, dia 9 de março, óbvio que nós iremos recorrer. Pedimos uma reconsideração do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristófalo, que pela primeira vez interfere numa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, uma decisão não individual, mas uma decisão colegiada, é algo que precisa ser compreendido pela sociedade brasileira, principalmente pelos profissionais do direito do Brasil e principalmente da área trabalhista, porque nunca aconteceu isso na história do país. E caso o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, não reconsidere a sua decisão, também tomada de forma monocrática, óbvio que nós iremos recorrer para um colegiado maior do Supremo Tribunal Federal, que tem o dever, a obrigação
de defender a Constituição Federal Brasileira. Ou deveria ter, né? Porque já em outros episódios me parece que o Supremo desconsiderou a Constituição. Aliás, essa baderna institucional que estamos vivendo não teria sido possível sem a anuência do atual Supremo, né? É inegável reconhecer isso. Tem aquela célebre frase do Sérgio Machado, que eu não irei repeti-la, mas se você puder lembrá-la, eu acho que é importante para a população se recordar disso. A história de que tem que ser com o Supremo e tudo? Pois é. E assim seguimos a democracia que está em vertigem, literalmente. Democracia em vertigem, é isso mesmo. Agora, David, o apoio dos caminhoneiros parece que é muito importante nesse momento, bem como de outras categorias em luta. O apoio que pode se dar através de greve, mas pode se dar também através de manifestações. Me parece que os caminhoneiros estão despertando para todas as incongruências da atual política de preços da Petrobras, não é? Sim, Paulo, essa observação é muito boa, porque a política de preços que puxou a Facem Paraná, a política de preços que está demitindo 1.000 trabalhadores e trabalhadoras na Facem Paraná, a política de preços dos combustíveis que prejudica a dona de casa, o dono de casa, o motorista de aplicativos, o taxista e os caminhoneiros, é uma política de preços que é um crime, como nós colocamos aqui anteriormente, à sociedade brasileira. Praticar preços de paridade de importação no Brasil, com a Petrobras detendo toda a cadeia de petróleo e gás, é um assinte, é nos chamar de burros, literalmente. É chamar o cidadão, a cidadã de otário ou otária, para pagar o pato, para pagar a conta, para que importadoras ganhem dinheiro, para que refinarias de outros países ganhem dinheiro em cima das nossas custas. Felizmente, os caminhoneiros despertaram a respeito disso. O diesel, ele tem um impacto gigantesco dessa política de preços nefasta aplicada pelo Pedro Parente no governo Temer e mantida agora pelo Roberto Castelo Branco no governo Bolsonaro. É um tema que está em voga. E nesse tema específico, Paulo, do fim do PPI já, do preço de paridade de importação, que precisa acabar aqui na Petrobras, que tem prejudicado brasileiros e brasileiras, é sim um tema comum entre os petroleiros e entre os caminhoneiros. Então, como você bem disse, eles estão fazendo uma série de manifestações, segunda, hoje e quarta-feira, amanhã, e esperamos que mais pessoas da sociedade brasileira consigam entender a importância de nós acabarmos com essa política de preço que faz com que paguemos R$ 75, R$ 80 num gás de cozinha, com salário mínimo aí de quase R$ 1.000, que paguemos R$ 5 em alguns estados de gasolina, o diesel nas alturas e o gás natural veicular também às alturas por conta dessa política de preços que não deveria ser utilizada aqui no país. E mais do que nunca é importante que não somente caminhoneiros, mas todas as categorias aí em luta e os trabalhadores em geral cerrem fileiras com essa luta de vocês, David. Vocês não podem ficar sozinhos e hoje teremos uma nova oportunidade de nos manifestar, justamente na convocação a partir das 16 horas, para a frente do prédio da Petrobras, lá do Edise, no centro da cidade, onde vocês inclusive se encontram, como forma justamente de pressionar. É necessário mais do que nunca agora botar o bloco na rua, porque é necessário chamar a atenção da população como um todo a respeito desses absurdos que estão em curso, né? Absurdos na área da economia, absurdos na área da política, absurdos na área da legalidade, inclusive, conforme essas decisões absolutamente questionáveis de ministros, seja do TST, seja do próprio Supremo, né? Sem dúvida, Paulo. A oportunidade está dada. A categoria petroleira, ela conseguiu e está conseguindo fazer essa luta e resistência enorme, indo de encontro aí a poderes que estão constituídos no Estado brasileiro. E agora é hora da população brasileira, do trabalhador, da trabalhadora, da dona de casa, do motorista, do caminhoneiro, seja lá de quem for, que hoje é atingido por essa política de preços, de paridade de importação, que infelizmente a gestão da Petrobras aplica no Brasil, para estar aqui na sede da Petrobras,
às 16 horas. Nós iniciaremos essa concentração às 16 e ao final da tarde nós seguiremos uma grande marcha aqui em direção aos Arcos da Lapa. Então você que está aqui nos ouvindo nesse momento, que está no carro, que está em casa, que está no seu trabalho, acompanhando o programa Faixa Livre, 16 horas, chega para cá. Se você ainda vai estar no seu trabalho, quando você estiver saindo do trabalho, vem para cá que a gente vai estar te esperando de braços abertos para você caminhar conosco em defesa dos empregos, em defesa da Petrobras e em defesa do Brasil. David Bacelar, mais uma vez eu te agradeço essa importante entrevista e te desejo aí um bom dia nessa ocupação importantíssima que você, junto com seus companheiros, está fazendo. Muito obrigado. Mais uma vez, nós que agradecemos, Paulo, eu, Tadeu Porto, Ademir Mãozinha, Sibeli Vieira, nós que estamos aqui ocupando prédios, os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui na vigília, na frente da sede da Petrobras, e todos os petroleiros e petroleiras que estão em greve. Agradecemos pela oportunidade, porque esse programa tem sim trazido informação para a sociedade aqui do Rio de Janeiro e da região metropolitana. Vamos à luta, que a luta continua, e defender a Petrobras é defender o Brasil. Forte abraço, Paulo, forte abraço, Celeste. Forte abraço para você e aos companheiros aí, ocupando aí as dependências do Edise. Conversamos aqui com David Bacelar, secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Federação Única dos Petroleiros. A convocação que ele faz é muito importante. Você que está nos ouvindo, preste o seu apoio, a sua solidariedade a essa luta que é importantíssima. É a luta pela preservação, em última instância, da maior empresa brasileira. Uma empresa responsável por descobertas muito importantes para a soberania brasileira, por avanços tecnológicos que poucas empresas no mundo, especialmente na área de petróleo, já conseguiram. E é por tudo isso que nós devemos estar juntos nessa luta, que não é somente dos petroleiros, como muito bem o David destacou. Bem, dando continuidade às nossas entrevistas, na ponta da linha já se encontra Lidiane Malanchini. Ela é coordenadora do eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da ONG Redes da Maré. Nós já conversamos várias vezes com ela, infelizmente, sobre o mesmo assunto, essa política de massacre que a polícia do Rio de Janeiro mantém em relação às nossas comunidades pobres. E, principalmente, na própria Maré, a situação é muito grave. Vocês irão observar, a partir, inclusive, dos dados que a Lidiane irá aqui divulgar, a respeito justamente das ações da polícia ao longo do ano de 2019. Lidiane Malanchini, bom dia. Bom dia, ouvinte. Muito obrigado por você nos atender, Lidiane. Queria que você falasse um pouco justamente sobre esse relatório que ontem foi divulgado pelo Redes da Maré, a respeito justamente das ações policiais ao longo de 2019 aí na comunidade da Maré. O que você tem a nos dizer? Então, a gente na Redes da Maré produz um boletim anual desde 2016, onde a gente organiza e sistematiza os dados do impacto da violência armada na Maré. Então, esse boletim que a gente lançou na sexta-feira é o 4º boletim, que traz números assustadores. A gente percebe que em 2019 teve um aumento muito grande das operações policiais, né? E, em consequência disso, a gente vê um aumento também dos dias de escolas fechadas, dos dias em que as unidades de saúde deixaram de funcionar, e inclusive do número recorde de mortes por intervenção da polícia na Maré. Né? Para a gente ter uma ideia, né, em 2018 a gente teve 16 operações policiais, esse ano a gente teve, no 2019 a gente teve 39 operações policiais. Né? A gente fez um cálculo que 25 dias as unidades de saúde básica na Maré deixaram de funcionar por conta de operações policiais. E a gente fez uma estimativa que cerca de 15 mil atendimentos em saúde deixaram de ser feitos. Isso é muito grave, né? Como que uma política de segurança que se quer ser vista como um direito, ela acaba violando e negando outros direitos básicos de uma população, como o direito à educação, saúde, circulação e o direito à vida, né? É impressionante. Agora, o que mais me impressionou, Lidiane,
por o número de mortes produzidas por essas operações policiais, né? Sim, com certeza. A gente identificou 49 mortes por arma de fogo em 2019. Dessas 49 mortes, 34 aconteceram em dias de operação policial. Isso significa dizer que a cada 10 pessoas mortas na Maré, 7 foram mortas por intervenção do agente do Estado. Né? Se a gente comparar, por exemplo, com os dados do Brasil, né, 11% das mortes violentas são praticadas pela polícia, isso é 7 vezes mais na Maré. Então, na Maré, a polícia tem matado mais do que em outras partes do país. E aí, quando a gente vai olhar quem são essas pessoas, novamente, né? São jovens, homens, negros, né? A polícia, em 2019, das 34 pessoas que foram mortas em operações policiais, nenhuma pessoa era branca. Todas as pessoas que foram mortas em operações policiais eram pardas ou pretas. E a polícia acusa essas pessoas de terem antecedentes criminais? É um padrão, na verdade, histórico, né? Não, uma coisa é acusar, outra coisa é comprovar, né? Porque, em geral, não se comprova, né? Exatamente. É um padrão histórico acusar essas pessoas de estarem envolvidas com o comércio de drogas ilegais. Mas elas tinham antecedentes criminais? A gente não consegue provar, né? E também eu acho que não é o objetivo da pesquisa. O que nos importa levantar é que são pessoas e que são vidas que não poderiam ser mortas. Então, mesmo que essas pessoas tivessem alguma ligação com as redes ilícitas e criminosas que atuam na Maré, elas deveriam ser presas e não mortas. Evidente. Então, muitas das mortes que a gente identificou são mortes que têm sinais de execução. Então, são pessoas que são tiros na cabeça, tiro pelas costas, tiro no peito, ou seja... Tiro de cima para baixo, né? Tiro de cima para baixo. A gente não tem no helicóptero, mas a gente tem tiros de cima de lajes para a rua. Então, o que a gente percebe é que existe um padrão da polícia que olha para esse lugar, né? Olha para a Maré e para outras favelas, olha para o morador da Maré e acha que ali não existe lei, né? A gente não existe lei de pena de morte no Brasil. Então, se essas pessoas elas estariam, né, incorrendo num crime, o papel da polícia é encaminhar ela para o sistema de justiça e não acreditar que a execução é uma forma de penalizar essas pessoas. E com relação aos tais casos de balas perdidas, incluem-se aí, né, dentre essas 34 vítimas fatais? Sim, na verdade a gente não acredita em bala perdida, né? A bala perdida ela tem endereço, ela tem CEP, ela acontece em determinados lugares da cidade. Mas, por exemplo, a gente tem o caso da Sheila, né, que é uma comerciante que estava a caminho do trabalho e numa operação do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, ela foi alvejada e morta, né? Não tinha sequer uma ambulância para socorrer a Sheila, né? A Sheila teve que ser socorrida pelos próprios moradores. E aí ela chega à unidade de pronto atendimento já morta. Então, a história da Sheila se repete, não é uma Sheila, né? Várias dessas pessoas, né, foram mortas transitando. Imagina você, né? Você sai da sua casa, qualquer um de nós temos o direito de sair da nossa casa para ir para o nosso trabalho e você é alvejado no meio do caminho. Aconteceu com o Marcos Vinícius indo para a escola, aconteceu com a Sheila indo para o trabalho. Então, quantas mais pessoas terão que morrer dessa maneira? Agora, Lidiane, de posse desses dados muito objetivos, o que você espera do governo estadual, esse governo que é dirigido pelo governador Witzel e que estimula aí o atirar na cabecinha dos outros, entendeu? Justamente contrariando a Constituição, contrariando as nossas leis. O que você espera do poder público? É difícil esperar. Opa, caiu a ligação com a Lidiane, justamente quando eu ainda indagava a respeito do que se pode esperar aí do poder público. Esse poder público que permite e participa aí
dessas festas religiosas com, podemos dizer, pastores picaretas que buscam, na verdade, a grana do povo pobre. Essa que é a grande verdade. E que conta com o apoio do presidente da República, não é isso? Do prefeito, sem falar do próprio governador. E onde o próprio Poder Judiciário, podemos dizer, está envolvido nessa história. O que o juiz Bretas estava fazendo naquela festa ridícula ali na praia de Botafogo? É uma verdadeira vergonha isso. Ao mesmo tempo em que bolsas circulavam no meio da multidão para recolher dinheiro. Dinheiro para quem? Esses dinheiros são fiscalizados por alguém? Merecem algum tipo de tributação, por exemplo? É o vale tudo? À luz do dia, com inclusive patrocínio de verba pública, porque aquela autorização ali promoveu uma verdadeira tumulto no bairro de Botafogo no pleno sábado. Essa que é a verdade. Lidiana, você me escuta? Agora eu escuto. Oi, Lidiane. Você estava iniciando a resposta da pergunta que eu havia feito a você sobre o que esperar do poder público, especialmente do poder público estadual, dirigido aí pelo senhor Witzel. Como eu estava falando, eu acho difícil esperar alguma mudança dele que legitime a prática de música, né? Mas a gente acredita, né? Lidiane, você está falando no Viva Voz? Não, estou falando normal. Ah, tá. Não, é porque a audição não está muito nítida. Você está me ouvindo melhor agora? Melhorou. Então a gente se questiona, né? Como que dados como esses não assustam o poder público, né? Não gera qualquer mudança. Então a gente acredita que são esses dados, junto com a mobilização dos moradores da Maré, junto com uma articulação com as diferentes esferas de poder, né, poder judiciário, legislativo, que a gente pode provocar alguma mudança nesse padrão histórico de atuação das polícias. Né? Acreditar que a polícia entrar em um bairro e matar 34 pessoas em um ano é normal, que isso é uma prática comum, é um absurdo alguém que está à frente do Estado tomar uma posição como essa. Agora, e a Defensoria Pública, o Ministério Público Estadual, dessas instâncias não se pode ter alguma ação mais contundente contra, inclusive, essa dita política de segurança do senhor Witzel? Sim, eu acho que tem várias iniciativas nesse campo do Poder Judiciário, pensando como intercede numa política de segurança pública. Então, a gente não pode esquecer, né? A Maré tem uma ação civil pública, que é a primeira ação coletiva sobre segurança pública para uma favela, onde a Defensoria Pública, o Ministério Público, né, de forma muito consistente, pensando como que se garante direitos, como que a segurança pública garante direitos. Inclusive, a Rede da Maré é a medicura e participa dessa ação, né, fornece esses dados, relatos, informações para se pensar uma outra política de segurança. Além disso, né, você tem vários procedimentos que o Ministério Público vem iniciando para o controle externo da atuação policial, que ainda é muito precário. E a gente não tem, por exemplo, um padrão de controle externo das polícias no Brasil. Então, isso ainda está engatinhando, né? Mas é muito importante que a gente tenha ferramentas e o Ministério Público cumpra o seu papel no controle de atuação das polícias, né? Então, acho que a gente tem iniciativas que são suspiros, que são possibilidades, mas que dependem, de fato, do engajamento, tanto de atores do poder público, como também da população em geral, né? Os problemas que acontecem na Maré não podem ser um problema dos moradores da Maré. Os problemas que acontecem na Maré são os problemas da cidade, os problemas do país, que as pessoas têm que interceder e pensar como é que a gente constrói outras soluções. Lidiane, por fim, para os nossos ouvintes que queiram ter acesso a esse levantamento na sua íntegra, como é que eles devem fazer? Isso está disponível lá na página da ONG Redes da Maré? Sim. O estudo esse ano a gente disponibilizou na página da Rede da Maré, então é www.redesdamaré.org.br. Lá o ouvinte
ter acesso tanto ao relatório completo do boletim, mas também a gente está disponibilizando um mapa online, uma tabela de dados, diferentes ferramentas para entender como que acontecem essas dinâmicas de violência na Maré. Ótimo, Lidiane. Muito obrigado por mais essa entrevista, pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. E nós vamos aqui botar um link lá na nossa página diretamente aí para o www.redesdamaré.org.br, como forma, inclusive, dos nossos ouvintes acessarem aí todo esse estudo, o relatório completo, esse mapa online e outros detalhes aí desse importante trabalho realizado por vocês. Obrigada, Cris, pela oportunidade mais uma vez. E a Rede da Maré está aberta a qualquer espaço de diálogo, possibilidade de diálogo sobre esse tema. Muito obrigado, Lidiane. Um forte abraço para você. Conversamos aqui com a Lidiane Malanchini. Ela é coordenadora do eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da ONG Redes da Maré. E esse estudo que aponta aí a ocorrência de 49 mortes, um aumento de mais de 100% em relação a 2018 lá na Maré, também destaca que dessas 49 mortes, 34 ocorreram sob operações policiais, o que mostra aí a responsabilidade da polícia. Infelizmente, a polícia acaba sendo um vetor importante dessa violência que atinge a todos, na verdade, todos os moradores lá daquela comunidade, da Maré. Bem, eu volto aqui à carta dos governadores, é uma carta importante. Nessa carta, inclusive, os governadores, além de tocarem no assunto aí da interferência do Bolsonaro, nos ataques que o Bolsonaro fez ao governador da Bahia, os governadores também tocam nessa pressão que o Bolsonaro andou fazendo com relação à política de tributação, especialmente do ICMS, sobre os combustíveis. E a carta diz o seguinte, que o presidente se referiu à reforma tributária, que ele diz defender. Na verdade, não é reforma tributária nada, eles querem simplificar o atual processo de cobrança de impostos, de tributos, que é extremamente injusto, não é? Não há nenhuma tentativa nos projetos que tramitam lá na Câmara no sentido de inverter a lógica do nosso sistema tributário, que repousa justamente na cobrança dos chamados impostos indiretos, os impostos que estão embutidos nas mercadorias. Então, eles estão querendo simplificar. Eles não tocam no problema principal da situação tributária no Brasil, que é a injustiça tributária. A gente tem que fazer com que os impostos indiretos, ou pelo menos deveríamos fazer isso, tivesse um peso menor e os impostos diretos sobre renda e sobre patrimônio passassem a ser muito mais fortes, especialmente em torno daqueles que possuem, de fato, altas rendas e daqueles que possuem muitas propriedades. O imposto de renda, por exemplo, é ridículo. A estrutura das alíquotas de imposto de renda. A alíquota mais baixa é terrivelmente baixa e a alíquota mais alta é incrivelmente baixa. Nós precisaríamos fazer uma faixa de isenção. O Bolsonaro, inclusive, prometeu isso em campanha e não está cumprindo. Isentando, por exemplo, a todos os rendimentos até R$5.000 por mês, por exemplo. Deveria ser isento. Hoje em dia, a partir de R$4.000 e poucos reais, o trabalhador já está pagando 27,5% a partir desse valor. É necessário isentar, fazer uma faixa de isenção muito maior. E é necessário aplicar alíquotas muito maiores nos altos rendimentos. Essa que é a verdade. Assim como taxar as propriedades. Isso permitiria, por exemplo, reduzir a incidência de impostos sobre bens de consumo essenciais ao trabalhador e à sua família. Ou seja, nós mudaríamos a estrutura tributária, mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é uma mera simplificação do atual sistema tributário, continuando o peso maior vindo dos impostos indiretos. Então, os governadores tocam nesse assunto dizendo o seguinte, que o Bolsonaro se referiu à reforma tributária sem expressamente abordar o tema, mas apenas desafiando governadores a reduzir impostos vitais para a sobrevivência dos estados. Eles se referem justamente a essa pressão aí, a chantagem que o Bolsonaro fez dos governadores acabarem com a incidência do ICMS sobre o preço dos derivados de petróleo. Em troca, ele também reduziria
a própria incidência de tributos sobre os combustíveis que vão lá para a esfera federal. Demagogia pura, irresponsabilidade, mais uma irresponsabilidade desse cidadão. Mas os governadores claramente dizem o seguinte: para a evolução da democracia no Brasil, me perdoe, é preciso observar os limites institucionais com a responsabilidade que nossos mandatos exigem. Equilíbrio, sensatez e diálogo para entendimentos na pauta de interesse do povo é o que a sociedade espera de nós. Eles dizem que, trabalhando unidos, conseguiremos contribuir para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, pela redução da desigualdade social e a busca pela prosperidade econômica. Juntos podemos atuar pelo bem do Brasil e dos brasileiros. Essa carta é assinada por 20 governadores de estado. Os que não assinam essa carta, é melhor falar que não assinam, são apenas 7, e são eles: Carlos Moisés, do PSL de Santa Catarina, o Marcos Rocha, do PSL de Rondônia, o Antônio Denarum, do PSL de Roraima, o Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, o Mauro Mendes, do DEM de Mato Grosso, o Mauro Carlesse, do DEM de Tocantins, e o Ratinho Júnior, do PSD do Paraná. Ou seja, é a turma aí que serviu de base de apoio para essa incrível eleição de Bolsonaro à presidência da República. Incrível e não investigada a eleição, porque é o problema das fake news, hein? Inclusive tivemos aquele episódio lamentável de um cidadão aí que atuou na difusão dessas fake news, que preferiu atacar uma jornalista da Folha de São Paulo, a Patrícia Campos de Mello, a respeito justamente das matérias que a Patrícia fez na Folha de São Paulo e que denunciou a maracutaia das fake news, né? É isso, com dinheiro pago, usado para pagar essas empresas estrangeiras de difusão de fake news. O dinheiro usado veio de caixadores de empresas brasileiras, é uma verdadeira farra. E fica tudo por isso mesmo, apesar lá do ministro Luiz Fux, que era presidente do TSE, ter prometido mundos e fundos contra as fake news. Não aconteceu absolutamente nada. Muito pelo contrário, respaldaram a eleição desse curioso ex-capitão do Exército chamado Bolsonaro. Bem, vamos agora a um breve intervalo, voltaremos em seguida. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Na ponta da linha, eu cumprimento o coordenador nacional por atingidos em barragens, o MAB, o Yuri Paulino. Yuri Paulino, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da emissora. Yuri, nós vamos conversar com você sobre toda essa história aí, sobre o conselho lá da Amazônia. Estamos devendo essa discussão aqui com os nossos ouvintes. Só que eu estou muito preocupado e fiz, inclusive, a manchete hoje a propósito do seguinte: existe aquela medida provisória 901 lá na Câmara, que por si só já é polêmica, né? É aquela medida provisória que prevê a transferência de terras atualmente da União para as mãos de quem vier a requerer, desde que prove que esteja ocupando a terra. Isso em si já é um problema, né? Porque isso pode legalizar um conjunto de áreas que estão submetidas à grilagem. O problema é que na tramitação dessa medida provisória, houve a introdução de uma emenda que reduz de 80% para 50% a necessidade da área de cobertura nativa. Essa área de cobertura nativa pelo Código Florestal é de 80%. Agora, essa emenda abriria uma exceção justamente nos estados de Roraima e do Amapá, justamente áreas que estão muito cobiçadas aí pela turma que quer, na verdade, expandir a fronteira agrícola, atropelando, inclusive, o Código Florestal, o direito dos índios, de quilombolas. É uma espécie de vale-tudo. Eu queria começar o nosso papo por aí. Como é que vocês estão acompanhando essa história? Olha, Paulo, os ouvintes, para nós, coisas que a gente não imaginava que pudessem ainda vir
acontecer no Brasil e possivelmente pudesse passar pelo parlamento uma discussão dessa natureza. A gente anda na contramão da história. À medida que países vão endurecendo as leis para a proteção da sua natureza e bem como para discutir economia baseada no aspecto da proteção, né, superando esse atraso que é a compreensão de que floresta ela não permite desenvolvimento econômico, enfim, essa visão extremamente atrasada, nós, né, digo, o parlamento brasileiro e o governo avança para autorizar ou flexibilizar as leis, servindo a interesses que não é da nação brasileira, não representam o povo ou a qualidade de vida do povo brasileiro, ou a necessidade de desenvolvimento no sentido positivo dessa palavra, povo brasileiro, para atender a grupos que têm interesses, digamos, restritos no processo de destruição, especialmente falando na floresta. Do nosso ponto de vista, essa medida provisória, ela representa isso, ela representa o interesse desses grupos. E dessa feita, você complica cada vez mais a situação da região amazônica. Complica porque aumenta os conflitos, complica porque aumenta o desmatamento. Enfim, você gera um total desgoverno nessas áreas e aumenta os conflitos com todo mundo que vive nessas regiões. Porque não tem área, né, essa ideia que se passa que tem áreas que são desabitadas na Amazônia, isso não é verdade. Todas essas áreas têm a sua dinâmica, têm a sua população, são populações que têm outros modos de vida que não correspondem aos interesses desses grupos aí que estão colocados. Então tentam passar a ideia que essas áreas não existem gente, como se fossem áreas que estão sem cumprir nenhum papel nesses espaços. E, infelizmente, esses grupos eles têm força dentro do Congresso, né? Porque eles conseguem editar essas MPs, eles conseguem, tem força no governo que representa o perfil, né, e a trajetória desse governo também, da destruição, dessa falta de compromisso e até mesmo de capacidade intelectual de entender a Amazônia, entender o aspecto da preservação como um aspecto importante para o país, dada a importância dessa região para o país e para o mundo também. Então a gente vê com muita preocupação, infelizmente, assim, a gente sente uma preocupação muito grande do povo que vive nessas regiões, que estão, de certa forma, sendo atacados de todas as maneiras. Atacados de forma direta nos seus territórios, porque à medida que começa a projetar essas ideias, a reação no local ela é imediata, porque precisa legitimar, né, que essas ideias aconteçam, o ataque às pessoas que vivem nesse território já acontece permanentemente, e agora estão cada vez mais legitimados nas leis que passam pelas casas de leis no Brasil e propriamente pelo governo. E toda essa onda vem junto com todo um conjunto de iniciativas que visam fragilizar a estrutura de fiscalização, não é? Porque é interessante chamar atenção para esses ataques constantes que o Bolsonaro e os membros aí do governo, inclusive militares, fazem contra, por exemplo, a ação do IBAMA, não é? Como se ela fora prejudicial ao desenvolvimento da região. É tudo um verdadeiro absurdo. Agora, no meio disso, o governo Bolsonaro, me parece de olho aí na repercussão internacional, resolveu criar um tal de conselho lá da Amazônia, botando o vice-presidente como o seu articulador maior e excluindo todos os governadores da Amazônia. Inclusive, a composição me parece que é exclusivamente de ministros ligados ao governo Bolsonaro. Isso não é um tiro no pé? Se eles estão preocupados com a repercussão internacional, isso não demonstra, na verdade, que a ação é absolutamente demagógica? Exatamente. Esse governo, como ele é antidemocrático, suas ações elas caminham por essa natureza, mesmo que às vezes ele queira parecer que não é, mas o faz. O conselho que ele criou, ele tem 20 ministérios, se eu não me engano, e todos esses ministérios são ministros do governo, e
ele exclui os governadores, porque ele faz a edição de um conselho de 1995, 93, se não me engano, que tratava de auxiliar nas políticas para a Amazônia, o governo federal. Então, que estava ligado à sua coordenação ao meio ambiente. Agora ele traz para a vice-presidência, deixa a cargo do Mourão, e ele exclui os governadores, obviamente, dessa discussão, né? Que já é um problema grave. Como é que você vai excluir os governadores desses estados de um debate sobre os estados que, obviamente, eles governam e que sabem os problemas que enfrentam do ponto de vista de governança diariamente. Só que esse conselho, assim, dado a complexidade que é a Amazônia, e o fato é que o governo não conseguiu, e eu diria que dentro das pautas mais gerais, a Amazônia foi uma pauta que teve muito problema, inclusive gastos internacionais muito fortes. E isso, do nosso ponto de vista, repercutiu e teve peso na sua base de sustentação, especialmente quando se pensa o aspecto da economia brasileira. Inclusive pelas ameaças internacionais de continuação dessa política lá no fórum, né, do clima, de que o país poderia ter restrições de investimentos. Então é uma perspectiva, não é uma preocupação com a Amazônia. O governo tenta, de certa forma, dar uma resposta que tem preocupação com a Amazônia para responder a esses questionamentos, não necessariamente ao povo e aos problemas que estão colocados aqui. Também porque não é a ação de um conselho que vai resolver as questões que estão colocadas na Amazônia, que são questões históricas e que são cada vez mais prejudicadas pela postura e pelas ações e alianças que esse governo tem nessa região. Ou seja, é uma postura de destruição, não é uma postura de diálogo, não é uma postura que considera a ciência ou a inteligência que é produzida nessa região para organizar um processo de convivência com essa região. Portanto, não tem solução, não é um conselho que vai resolver isso. Mas como cartada política, e eu acho que politicamente ele joga muito ruim, esse governo, ele faz mais uma coisa que efetivamente não acreditamos que tenha resultado. E já começa com problemas porque ele exclui a governança dessa região. Agora, o Yuri, a questão do desmatamento continua sendo um problema. Agora surgiu, inclusive, essa denúncia aí a respeito da prisão. Ele foi libertado logo em seguida daquele antropólogo lá numa área aí do Pará, a terra indígena Ituna Itatá, que teve, inclusive, um recorde de desmatamento em 2019. E a confusão é toda em torno, inclusive, de orientações do ministro de Meio Ambiente, que teria mandado suspender as ações do IBAMA. Ficou dito pelo não dito. O que você tem a declarar a respeito disso? Você acompanhou esse caso? Assim, essa região é uma região que a gente acompanha, enquanto movimentos atingidos por barragem. É uma região que está em torno de Belo Monte. Os conflitos aumentaram. Ela é uma condicionante de Belo Monte, a inclusão dessa terra indígena. Os conflitos aumentaram muito depois da conclusão, o processo de execução de Belo Monte. E hoje, por um lado, você tem uma parcela das famílias que foram tiradas dessas áreas, que não foram realocadas pelo governo federal, propriamente pela empresa responsável por Belo Monte, e você tem a população indígena, né, que é dona daquela área. Né? Então, o conflito ali está estabelecido e é um conflito a longo prazo. Tinha mecanismos de um pouco dissolver esse conflito e um processo de negociação para o reassentamento das famílias e resolver o problema de forma definitiva, estava caminhando. Com esse governo, toda essa estrutura de negociação, resolver o problema, acabou sendo, de certa forma, desmanchada e houve um processo de reocupação dessa área. E o processo de reocupação, você sabe como, né? Com toda a dinâmica e a ideia que criou esse governo, que a floresta é o problema, então, obviamente, aumentou o processo de desmatamento. E isso é o que ocorreu, e os dados indicam que a área que foi mais desmatada nesse último período foi essa região. Então, esse é um conflito que está estabelecido, é de conhecimento público e não foi resolvido ainda por falta de decisão política e de vontade política. Sobre o tal antropólogo, esse cidadão, ele é conhecido na região por fazer confusão, desordem, fazer perseguição a grupos indígenas, a grupos de movimentos sociais. Ele é conhecido por fazer invasão a reuniões particulares de grupos de movimentos sociais.
ele tem que ser colocado aqui, especialmente depois da eleição de Bolsonaro, como um sujeito que está acima da lei, inclusive para ter a ousadia de peitar o próprio IBAMA numa operação, desafiando os agentes do IBAMA lá na terra indígena. Então, se trata de um sujeito que é um ativista da luta contra a demarcação das terras indígenas, né, e tem tomado uma postura agressiva, inclusive teve um encontro chamado Amazônia, Centro do Mundo, em Altamira, com representantes de outros países, para fazer uma discussão sobre a questão da preservação da Amazônia, dos povos, e esse sujeito provocou um tumulto muito grande, precisou, né, intervenção da polícia, porque ele queria, de certa forma, coibir a realização do evento, né, acusando de ser as pessoas que estavam, as ONGs que estavam vendendo a Amazônia e mobilizando grupos de latifundiários ali daquele entorno para com as atividades que ele faz. Né? Ele trabalha Então, para alguma organização, Yuri? Olha, ele, segundo as informações que eu sei, ele foi expulso do Conselho de Antropologia. O pai dele, se eu não me engano, era um pastor que trabalhava no processo de evangelização de indígenas e que tem uma história muito complicada também, que foi expulso de uma terra indígena por conta dessa postura. E ele trabalha claramente para a organização dos latifundiários e agronegócio nessa região. Não sabemos dizer quem especificamente paga as contas desse cidadão, mas ele trabalha publicamente para essa proposta. É uma situação muito grave, né? Porque tem cerco de tudo quanto é lado, né, Yuri? O que eu fico preocupado é que essa luta de vocês precisa ganhar não só mais visibilidade, mas mais apoio aqui no dito. O Enfio usava muito essa caracterização no Sul Maravilha. Como é que você vê o apoio do Sul Maravilha a essa luta, que é a luta pela soberania nacional, a luta pela defesa da nossa Amazônia? É exatamente esse o aspecto. Né? Nós não compreendemos o apoio como sendo, de certa forma, uma visão de que é possível apoiar o povo que vive na Amazônia sem que se faça uma discussão de que o apoio às lutas que temos na Amazônia, as lutas de soberania, ela é essencial para quem vive no restante do Brasil. Né? A Amazônia hoje é onde nós temos o que nós chamamos de base natural vantajosa, onde todo mundo quer fazer exploração do minério, porque ele é mais lucrativo do que qualquer em outra parte do Brasil e do mundo. A exemplo, né, da mina de operação da Vale do Rio Doce, que é uma das mais lucrativas do Brasil. A energia elétrica, por ser de fonte hídrica, tem energia mais barata, porque tem suas controvérsias, né? Não paga os custos sociais, não paga os custos ambientais, obviamente se torna muito barata, mas é mais barato produzir energia com água do que com outras fontes, terras produtíveis, né? Minérios, enfim, essa base natural está sendo disputada pelo mundo, não somente, né, por esse latifúndio atrasado ou pessoas de postura como esse antropólogo, mas tem as grandes corporações que estão disputando a Amazônia, petróleo, enfim, tudo isso nós temos na Amazônia. Então, é preciso nós ter uma posição de defesa da soberania, primeiro fazer um debate profundo do que é a soberania. Veja bem, que extrapola inclusive a própria questão da Amazônia, mas a Amazônia é importante. Os petroleiros estão em greve hoje, se não me engano, são 17 dias de greve. 17º dia. Com essa discussão da soberania, e olha a postura do judiciário brasileiro, a postura de criminalizar os petroleiros. Então a gente precisa fazer um grande pacto no Brasil pela soberania e pelo desenvolvimento do povo brasileiro. E a Amazônia tem sua parcela de contribuição. Mas do ponto de vista, digamos assim, mais momentâneo, nós estamos sofrendo um ataque deliberado, né? Quem resiste na Amazônia. Nós estamos, né, com vários defensores da Amazônia ameaçados, vários defensores sendo assassinados nesse período, e é preciso que a gente possa ter o apoio externo, porque essa luta não pode ser feita somente aqui. É importante o apoio do povo brasileiro, como o apoio também internacional, nesse sentido de o apoio internacional não significa dizer que ninguém está
negociando soberania da Amazônia. Quem negocia a soberania da Amazônia é este governo, quando propõe instalar a base americana aqui, quando propõe trazer os militares americanos, quando propõe abrir terras indígenas para empresas estrangeiras, por exemplo. Isso é negociar soberania, isso é abrir mão de soberania. Não é o que o povo da Amazônia faz quando propõe preservar, quando propõe cuidar desse território para que ele seja para o desenvolvimento do povo brasileiro. Então é muito importante, porque é muito sem filtro o que acontece aqui. O que o presidente fala, ele repercute muito rápido na prática nesta região, né? Então a violência, postura como essa desse cidadão antropólogo, ela é muito grave, veja bem, está estabelecido o conflito. Quantas reuniões a mais ele vai invadir de trabalhadores? Chega uma hora que a paciência acaba também, né? Em 22 de março agora, faz um ano do assassinato da companheira Dilma Ferreira, liderança do movimento de atingidos de barragem em Tucuruí, por fazer a defesa da terra, por lutar contra o desmatamento e por lutar pelos direitos que foram negados, né, há mais de 30 anos desde a construção da barragem de Tucuruí. Por exemplo, tinha uma energia elétrica em suas casas e assassinada por fazer essa defesa. Então, é uma situação muito grave que a gente precisa de muito apoio, mas, sobretudo, de fazer debates muito honestos sobre essa questão da Amazônia e apontar como a gente vai avançar para resolver isso. Colocar a questão da Amazônia como, de fato, prioridade número 1, ou uma das prioridades mais importantes no nosso país. E, de fato, o que me preocupa é esse isolamento aí dos lutadores por uma verdadeira soberania na Amazônia, e onde a Amazônia possa, claramente, ter a valorização que merece, de acordo com a sua cultura, de acordo com seus povos, né? E não à mercê dos interesses das grandes corporações. Nesse sentido, eu agradeço muito, mais uma vez, essa tua participação aqui no nosso programa, que cada vez me parece mais importante, Yuri, para que a gente possa difundir aí as posições dos lutadores pela Amazônia e, principalmente, granjear apoio a essa luta que não pode ser somente de vocês. Você foi muito feliz em lembrar aí a luta dos petroleiros. Aliás, eu me corrijo aqui, estamos no 18º dia dessa greve, e ela também carece de maior apoio do conjunto da classe trabalhadora e de todos aqueles que queiram, de fato, lutar por um Brasil soberano, um Brasil que seja dos trabalhadores e não das grandes corporações, conforme, infelizmente, estamos construindo um Brasil privatista, um Brasil que não respeita os próprios brasileiros e que maltrata os seus filhos e as suas regiões mais ricas, como é o caso da Amazônia. Nesse sentido, eu reforço aqui o meu agradecimento a você, Yuri, e coloco mais uma vez o nosso programa inteiramente ao dispor aí da direção do movimento de atingidos por barragens, um dos movimentos mais importantes de resistência dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, Paulo. A gente agradece e dizer que estamos aqui, à medida que for precisando, a gente vai e a gente puder continuar. Do movimento por atingidos em barragens. E agora vamos a um brevíssimo intervalo. Voltaremos com a reta final do programa Faixa Livre de hoje. Já retornaremos. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre nessa reta final, e vamos conversar agora com o presidente do grupo Tortura Nunca Mais, o Rafael Maú. Pela primeira vez, o grupo Tortura fará o bloco Tortura Nunca Mais, meu amor, com um samba de Noca da Portela, Paulinho Freitas e Nelson Rodrigues Filho. O desfile será na próxima sexta-feira, dia 21 de fevereiro, às 18 horas, lá no Engenho de Dentro. Na ocasião, haverá inclusive uma homenagem à Noca da Portela. É sobre isso que vamos conversar aqui com o Rafael, dando início aí a uma série de entrevistas a respeito do nosso carnaval, que já começou, mas principalmente, me parece que a partir agora dessa semana, vai pegar fogo. E tudo indica, será o carnaval do protesto, inclusive lá na Marquês de Sapucaí. Rafael Maú, bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Rafael, conta aí essa novidade pra gente. O Tortura Nunca Mais vai botar o bloco na rua?
Pois é, pela primeira vez aí, o grupo vai fazer um bloco de carnaval que foi uma ideia do próprio Noca. A gente vai ter como todo ano, né, a medalha Chico Mendes de Resistência, em abril, no dia 1º de abril, e as entidades parceiras do grupo escolheram como um dos homenageados o Noca da Portela, pela sua trajetória de luta na cultura popular, e ele muito feliz com a notícia, começou a projetar, a imaginar esse bloco Tortura Nunca Mais. Muito legal. E por que o Engenho de Dentro? Você sabe que o Engenho de Dentro tem um bloco lá muito importante, que é o Loucura Suburbana, que bota o bloco na rua na quinta-feira. Vocês vão colocar o bloco na rua na sexta-feira, por que lá no Engenho de Dentro? Isso. O Loucura Suburbana, inclusive, é um bloco querido aí, né, de luta também, antimanicomial. A gente vai ter um Engenho de Dentro, porque o Engenho de Dentro é a casa do Noca. Isso. O Noca vive no Engenho de Dentro, mora no Engenho de Dentro, então esse lugar foi escolhido como também uma forma de homenagem, ali, de valorizar o bairro. Muito legal. Agora, eu não poderia me furtar, o Rafael. Em primeiro lugar, quero parabenizar aí a iniciativa do Tortura Nunca Mais. E mais do que isso, eu vou encerrar hoje o programa fazendo a leitura da letra do samba Tortura Nunca Mais, não é? Da autoria do Noca, do próprio Noca, do Paulinho Feital e do Nelson Rodrigues Filho, nosso querido amigo também. Então eu vou ler, porque infelizmente a gente não pode executar nenhuma música aqui por orientação da Rádio Bandeirante. Mas eu vou fazer a leitura aqui da letra. Mas eu não poderia me furtar de conversar com você sobre esse momento político que a gente está vivendo. Tem muito rolo aí, inclusive nessa área dos direitos humanos, e o governo do Bolsonaro, ele me parece, ele abusa da nossa inteligência, da nossa paciência, da nossa capacidade, inclusive, de resistir. O que você está achando dessa conjuntura, hein? Onde a gente tem um presidente da República que atenta permanentemente contra a própria Constituição Federal e tudo sob as bênçãos do Supremo Tribunal Federal. Com o Supremo e tudo, parece que virou moda mesmo, né? Realmente, Paulo, eu acho que a gente tem vivido, né, um avanço cada vez maior de uma conjuntura gravíssima, e eu acho que o programa Faixa Livre é um dos espaços aí da mídia de resistência e de exposição, né, de vários aspectos dessa conjuntura dos problemas que a gente está vivendo. É um espaço muito importante, né, e no campo dos direitos humanos, né, principalmente se a gente pensar de uma maneira muito ampla, né, os direitos humanos, os ataques estão vindo de todos os lados, né? As condições de vida, né, da população, da classe trabalhadora, da população negra, indígena, né, das periferias, também dos centros urbanos, né, estão sendo colocadas cada vez mais como descartáveis, né? Então, cada ato político desse governo, eu concordo com você, não sei se a moda, né, mas essa moda pegou o Supremo com tudo. Eu acho que a gente está tendo um fechamento mesmo democrático, né? Ou seja, a nossa democracia está minguando, né? Mesmo que frágil, tendo sido frágil durante esse tempo todo, ela está cada vez mais minguando, né? É grave. É importante a gente botar o bloco na rua, no carnaval e também hoje a defesa da Petrobras, né? E em todos os momentos que a gente puder botar o bloco na rua, né? É o que o Tortura vai fazer, né? Agora, me esclarece uma coisa aqui. A concentração lá no Engenho de Dentro será onde, especificamente? Será às 18 horas
às 18 horas, na rua José dos Reis, 239, ali próximo ao Hospital Memorial. Tá? Então, a gente vai concentrar a partir das 17 e para botar o bloco na rua mesmo às 18. É fácil de chegar, é ali bem do lado do Engenhão, né? Chega-se de trem com facilidade. De trem chega, é a maneira mais fácil de chegar ali, né? Sim, Salta em frente, né, praticamente. Né? Porque costura a cidade inteira, né? Tá ali, tá num ponto ótimo ali para o transporte. Então, a partir das 17 horas, concentração lá na rua José dos Reis, 239, não é isso? 239. Agora, esse carnaval promete, viu, Rafael? E inclusive, não só nos blocos já tradicionais de protesto que nós temos aqui na cidade, a gente todo ano, inclusive, homenageia esses blocos. Mas me parece que esse ano quem vai entrar no protesto para valer são as escolas de samba também, né? Pois é. Eu estou apostando muito lá na passarela do samba, na Marquês de Sapucaí. Estou achando que vai pegar fogo aquilo lá, hein? Também acho, espero, né? Espero que as escolas, muitas estão realmente soltando o grito da garganta do povo, né? E não apenas de empresas patrocinadoras, mas eu acho que principalmente o povo, né? E cada vez mais, né? Não é só uma escola, né? São cada vez mais escolas, eu acho que é importante, né? Eu sempre foi, né? A gente sempre teve um espaço de resistência importantíssimo pelas escolas de samba, né? A partir das escolas de samba. E eu acho que nessa conjuntura é importante que ela se torne cada vez mais. Legal, Rafael. Um forte abraço para você. Só mais um detalhe, a data de entrega da medalha Chico Mendes já está definida? Dia 1º de abril. 1º de abril. Em repúdio ao golpe, como sempre, em repúdio às honrarias também da medalha do pacificador. A gente vai estar lá. Vai ser lá na LERJ mesmo? Não, deve ser provavelmente na UERJ. Na UERJ, tá. O lugar provavelmente será na UERJ. A gente certamente volta a conversar antes disso, né, Rafael? Sim. E eu te agradeço muito por essa entrevista e principalmente por essa iniciativa aí da homenagem do Tortura Nunca Mais ao Noca da Portela e essa iniciativa do próprio bloco, do Tortura Nunca Mais. E é uma homenagem coletiva, né? O grupo mesmo vive uma realidade hoje em dia coletiva e horizontal. A gente está numa diretoria colegiada e as reuniões abertas a várias entidades, a várias instâncias, e é uma homenagem que parte da medalha Chico Mendes, e como você sabe, né, Paulo? É uma homenagem que o grupo puxa, mas que a gente tem sempre várias entidades, movimentos parceiros que organizam juntos. Então, é botando um bloco na rua coletivamente, junto e no corpo. Legal. Rafael, forte abraço para você. Vou encerrar o nosso programa aqui com a leitura da letra do Tortura Nunca Mais. Muito obrigado aí pela tua entrevista. Conversamos aqui com Rafael Maú, presidente do grupo Tortura Nunca Mais. E a letra do Noca, do Paulinho Feital e do Nelson Rodrigues Filho é a seguinte: recuperar o tempo perdido, cicatrizar o peito ferido, desmordaçar nossa boca de novo, cantar o amor com euforia, que a dor se transforme em folia, que a força somente emane do povo, banir a tristeza, exilar a amargura, livrar nossa alma de toda tortura, secar nossos prantos que foram demais. Tortura nunca mais, amor, tortura nunca mais, amor. Recuperar a massa falida, reconstruir as nossas vidas e respirar o ar puro de novo, cantar a liberdade perdida, a esperança esquecida e festejar a alegria do povo. Povo guerreiro não perde a bravura, perdoa porque tem a alma pura, ancora o seu barco e caminha em paz. Sofrimento, nunca mais amor. Sofrimento, nunca mais amor. Essa é a letra aqui, belíssima, do Noca da Portela, do Paulinho Feital e do Nelson Rodrigues Filho. A turma
vai se concentrar, conforme o Rafael Maú nos contou, a turma vai se concentrar a partir das 17 horas, lá na rua José dos Reis, número 239, lá no Engenho de Dentro, lá no bairro do Noca. E a partir das 18 horas, a turma bota o bloco na rua, fazendo o seu desfile. É uma homenagem ao próprio Noca da Portela e homenagem a todos aqueles que, na verdade, tombaram na luta contra a ditadura com o sacrifício das suas próprias vidas. E, nesse sentido, nós aqui parabenizamos mais uma vez o grupo Tortura Nunca Mais, que vai se somar a outras iniciativas que já existem aqui no Rio por parte de blocos de carnaval que procuram vocalizar a luta e o sofrimento do povo brasileiro. E esse ano, eu repito, nós teremos surpresas, principalmente lá na chamada Passarela do Samba, a festa que tem a sua origem justamente nas maiores escolas de samba do Rio de Janeiro, e que parece esse ano essas escolas optaram por se encontrar justamente com a luta popular. E isso, evidentemente, será mais um capítulo importante do nosso carnaval e, principalmente, do grito de liberdade que todos nós queremos cantar e celebrar. Por isso, nós agradecemos aqui a todos vocês, aqui da ouvintes do programa Faixa Livre, e especialmente agradecemos aí a turma do grupo Tortura Nunca Mais, ao Rafael Maú e a todos os foliões que procurarão justamente colocar em alto e bom som a luta popular nesse carnaval de 2020. Nosso programa se encerra, eu agradeço a audiência que vocês nos deram e amanhã tem mais. A partir das 8 horas da manhã a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes AM 1360, em mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Tenha um bom dia, até amanhã. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.